Olá pessoal, eu estou regravando agora o vídeo porque eu havia acabado de gravar, mas por incrível que pareça, o meu microfone estava com uma sensibilidade maior do que deveria, então o som estava meio estranho. Eu acho que eu consegui arrumar agora, então eu vou refazer o vídeo com vocês. Eu acho que é melhor do que colocar um vídeo que o áudio, pelo menos a mim, estava incomodando um pouco. Então vamos lá. Eu vou tentar ser um pouquinho mais breve, explicar tudo que tenho para explicar sobre os atrasos que houveram, né? E meus planos para a próxima semana, que ainda não estão muito bem definidos, mas e algumas outras coisas que eu tenho para falar para vocês. Vamos lá, sem mais enrolação. Bom, em primeiro lugar, essas 2 últimas semanas eu tive problemas diversos com a internet que me impediram de fazer os 2 lives que eu havia programado. Eu cheguei a tentar mais de uma vez na primeira semana que vocês acabaram ficando sem vídeo. Apesar de que, na primeira semana que vocês ficaram sem vídeo, o atraso inicial havia sido programado. Isso tem relação com uma das notícias que eu tenho para comentar aqui. Recentemente, um de vocês entrou em contato comigo dizendo que havia um bebezinho para chegar esses dias, né, uma vida nova, principalmente agora que estamos vivendo esse momento de pandemia. É uma notícia muito boa. Então, tudo de bom aí para essa criança. Não que a minha platitude vai fazer qualquer diferença, né? Mas por uma questão de civilidade e de empatia, eu mando os meus bons desejos a essa criança, mesmo sabendo que isso não tem muita significância no resultado da vida dessa criança. E como eu sempre falo para amigos que têm filhos, e eles sabem muito bem do porquê eu falo esse tipo de coisa, e a maioria das pessoas deveria saber isso, mas não é todo mundo que sabe, né? Então não custa de dar uma lembradinha. Fazer é fácil, criar é que é difícil, né? Criar e criar bem. Felizmente, os meus amigos que têm filhos são todos, em geral, muito bem ajuizados, e não há grandes preocupações com o futuro dessas crianças, né? Assim como também sei que é o caso aí. Mas mantenham sempre essa criança recebendo uma educação adequada, incentivem a curiosidade, o pensamento crítico e a empatia. Com essas 3 características e uma pitadinha de ceticismo, né? Se bem que o ceticismo já está incluso no pensamento crítico, mas com essas características, essa criança muito provavelmente vai ter uma qualidade de vida boa. Então, juízo aí aos pais dessa criança, como eu sei que eles terão, né? E com isso, tudo sabemos que, tirando algum possível imprevisto, deve tender a um bom resultado. E qualquer imprevisto, em geral, pode ser contornado na maioria das vezes, né? Com relação, então, continuando a questão dos atrasos, eu havia originalmente atrasado o vídeo da primeira segunda-feira que eu deixei vocês sem conteúdo e havia avisado que haveria um atraso, porque este bebezinho estava programado para quarta-feira. E eu queria fazer algo especial, porque o canal recentemente chegou a 300 pessoas inscritas e foi uma coincidência de chegar a 300 quando eu recebi essa notícia desse bebezinho novo, né? Então,
É um pequeno gesto para celebrar esses 300 assinantes aí. E um pequeno gesto em relação a essa vida nova que chega aí. A vida é uma coisa preciosa. A vida, ela tem uma duração limitada. E por isso nós devemos tomar muito cuidado com ela. Vida não é algo que pode se devolver. Então, nós temos que aproveitar enquanto estamos aqui. E aproveitar da melhor maneira possível, né? Com pensamento crítico, empatia, ceticismo. Porque, assim, com essas coisas, nós garantimos a qualidade de vida para nós e para as pessoas ao redor. E quando não se tem isso, a gente acaba chegando nos posts que vamos ver hoje. Esse vídeo, o conteúdo dele era para ser o especial de Dia das Crianças e dos teístas, porque são os dois grupos no qual nós encontramos a ocorrência de amigos imaginários. Vamos ver umas argumentações hoje. Semana passada, em relação a quando vocês devem estar vendo esse vídeo, porque talvez eu acabe colocando ele na segunda-feira 26, eu não tenho certeza se vai ficar pronto e vai estar à disposição de vocês no dia 25. Então vocês devem ver entre domingo 25 e segunda 26, que ele deve ir ao ar. Durante os momentos em que eu tive tempo para gravar, eu tive alguns problemas que vinham atrapalhando a gravação e eu tive que postergar. E mesmo quando finalmente eu consegui gravar, como eu já comentei no começo, eu apaguei porque eu não gostei da qualidade de áudio e eu estou gravando de novo agora. Então, desculpem o atraso. Na segunda-feira o sinal da internet pro live estava horrível. Vocês iam ter que enfrentar buffering, carregamento toda hora. E eu acho isso intolerável. É uma coisa que me irrita quando eu estou assistindo a alguma pessoa e começa o buffering, porque fica tudo sendo interrompido. Enfim, eu não gosto. Quando ocorre algo do tipo, eu encerro o live e eu tento de novo. E segunda-feira eu tentei umas 5, 6 vezes, não tive outro resultado, eu não consegui ficar mais do que alguns segundos. Eu acho que eu não cheguei a 1 minuto de live contínuo sem dar problema. Enfim, me desculpem, é além do meu controle, eu não posso fazer nada quanto a isso. Não deveria acontecer porque o meu plano de internet é um plano muito bom, é internet fibra, então não deveria haver perda de sinal. Mas fazer o quê? Essas coisas acontecem. Está além do meu controle, mas eu deixei vocês sem conteúdo e isso acaba descumprindo o que eu programei com vocês, que era colocar conteúdo toda segunda. Por isso eu peço desculpas. Tirando essas coisas de lado, nós podemos ir aos posts de hoje. Teremos 2 posts de apologia cristã e 4 posts de apologia islâmica. Os posts cristãos que teremos hoje, eles não são muito engraçados. Mostram um pouco da verdadeira moralidade cristã, né, dos apologistas de internet. Em sequência teremos 4 posts de um mesmo muçulmano e esses são os mais engraçados. Eu coloquei 2 posts de cristãos e 4 de islâmicos porque tivemos esse muçulmano postando uma sequência de asneiras durante os dias que eu estava pegando esses posts. E por se tratarem de posts da mesma pessoa, é melhor colocarmos todos no mesmo vídeo, né? Para que vocês entendam o nível da argumentação como um todo, que é bem triste. Enfim, e como eu dizia Pinhead no primeiro Hellraiser, eu tenho tantas coisas para lhe mostrar. Uma parafrase, né? Ou em inglês, nós temos, we have such sights to show you. Eu tentei até fazer a entonação dele, mas
Eu não sou muito bom com essas coisas. Poderia tentar mais, mas eu estou meio cansado, me desculpem. Como eu já disse, essa não é a primeira vez que eu estou gravando isso hoje. Então, eu estou com a bateria um pouco mais baixa que o normal. Sem mais enrolações, vamos aos posts. Bom, vamos lá. O primeiro apologista cristão. Vamos ter um tema em comum entre os cristãos hoje, que é o apelo ao medo e apelo à consequência. São argumentos muito usados por eles. Apologistas cristãos adoram falar em punição, em inferno, em sofrimento para quem vai contra ou simplesmente não aceita a versão deles, a fantasia deles, né? Eu vou ampliar um pouquinho a imagem, mas vocês já podem ver que as duas imagens que ele colocou no post, uma é do Carnaval de 2020, com uma escola de samba que ele achou ofensiva, que mostra o inimigo imaginário dele atacando o amigo imaginário dele. Detalhe que essa é uma narrativa que a própria religião dele apresenta, né? O inimigo imaginário sempre testando e torturando os justos e não sei o quê. E quem mais justo do que o amiguinho dele, né? Mas ele se ofende com isso. Eu gostaria de destacar também que muito provavelmente as pessoas ligadas a essa escola de samba provavelmente são cristãos. O Brasil é um país de maioria cristã. As chances é de que quem preparou esse desfile aí, esse tema, era cristão. Mas ele não pode ficar quieto se ele acha que algo é um ataque à fantasia favorita dele, né? E aí ele coloca ali: de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Galatas 6:7, ó glória. E ele semeia o que com isso? Ele semeia medo, ele semeia ignorância, ele semeia credulidade. Ele coloca a foto do local do desfile vazio, com a data de 2021, para dizer que por causa do amigo imaginário dele vai estar vazio. Ou seja, o Covid é a punição divina, porque uma escola de samba fez algo que ele entendeu como zombaria da fantasia favorita dele. Mais uma vez, muito provavelmente, quem idealizou o tema, bem provável que seja cristão. Mas esse cara ficou irritadinho com isso. E é por isso que nós vemos tantos memes de internet tirando sarro. Porque é engraçado. Ver o quão irritadinho eles ficam é engraçado. E é só isso que eles têm. Ele não se importa com o número de pessoas que morreu por causa da Covid. Mesmo que desse número incontável pelo mundo inteiro, tem um número significativo de cristãos. O que também não é explicado pela narrativa dele. Ou se é explicado, mostra que o amiguinho imaginário dele também está pouco se lixando para ele. Mas fazer o quê? Como eu disse, é apelo ao medo, apelo à consequência. Aí temos também petitio principii, apelo à autoridade insuficiente e alegação especial. E nós vamos ver isso no próximo post também, que é de um outro sujeito também cristão. Amados ateus, se Deus... Ué, por que sumiu aqui? Amados ateus, se Deus não existe, por que vocês não conseguem acabar com o Covid-19? Quem poderia apresentar uma solução mágica? Seria seu amigo imaginário, se ele existisse. Ateus só podem contar com a ciência. E ciência não é mágica. Ciência demanda tempo, demanda esforço. Os cientistas, desde que a Covid surgiu, que é antes do Carnaval de 2020, na verdade, temos o vírus da Covid já espalhado pelo mundo em 2019, acho que desde março já tínhamos registro do Covid em alguns países, do Covid-19, mas esse virou uma epidemia na China, em Wuhan, no final de 2019, e a epidemia foi se espalhando, virou uma pandemia, e estamos na situação atual agora
esperando a vacina. Nunca houve na história humana um esforço tão grande do ponto de vista da ciência para se conseguir uma vacina tão rápido. A produção de uma vacina, em geral, leva muito mais tempo. Mas dada a quantidade de pesquisadores pelo mundo inteiro e a quantidade de recursos disponíveis para isso, porque todos os governos estavam interessados, as companhias têm interesse em produzir a vacina, isso facilita muito para o pesquisador. A disponibilidade de recursos para se pesquisar um determinado tema faz muita diferença no que esse pesquisador vai poder fazer, em quanto tempo ele vai levar. Ainda assim, não é mágica. Tem todo um procedimento que é o que estamos vendo. A vacina vai ser pesquisada, vai ser testada, primeiro em culturas, depois em animais, depois vamos para testes humanos, enfim. Temos várias rodadas de teste para garantir a eficácia, garantir a segurança. Rapidinho, uma pequena observação. No próximo vídeo que eu vou colocar para vocês, eu tenho algumas novidades relacionadas à vacina para tratar com vocês. Um artigo científico que eu recebi algum tempo atrás, que eu ainda não tive oportunidade de tratar com vocês, e aqui esse vídeo eu acho que já vai ficar um pouco longo demais para eu tratar do artigo agora. Então no próximo vídeo eu vou tentar pelo menos fazer um resumo desse artigo bem rápido e também falar brevemente de algumas notícias relacionadas a vacinas. Enfim, mas esperem aí, não vai ser agora que eu vou tratar. No próximo vídeo, além do especial de Dia das Bruxas, teremos alguma coisa sobre a Covid também. Mas voltando, a ciência não é um procedimento mágico. Eu perguntei para esse Zé Mané aí por que ele não apresentou ainda nenhuma oração mágica para curar. Cadê o amiguinho? Cadê a solução do amiguinho mágico dele? Por que cristãos estão morrendo? Ele quer inserir o amiguinho imaginário dele como uma solução, só que o amigo imaginário dele não resolve nada, porque o que é imaginário não afeta o mundo real, não é capaz de exercer nenhum tipo de influência numa realidade como nós entendemos. Pensamento não vai influenciar a matéria. E se alguém discordar disso, por favor, eu estou à disposição para qualquer um que queira demonstrar isso. Tenho certeza que vai ser hilariante. Bom, enfim, é sempre a mesma ladainha. Eles não têm uma argumentação boa, então eles têm que sempre oferecer algum perigo, que a única solução, a única forma de se proteger é a fantasia deles. Esses foram os 2 posts de cristãos. Ainda temos uns 4 posts de um mesmo muçulmano. Pessoal, vamos agora aos 4 posts do muçulmano que eu separei. Não é a primeira vez que eu me deparo com esse cidadão na internet, mas essa semana em que eu peguei esses posts dele, foi uma semana que ele estava bem ativo, ele estava vomitando muita asneira. Então eu tive que aproveitar e coletar ali as asneiras que vocês vão ver agora. Eu tentei colocar em uma ordem daquela que eu considero a mais suave para a mais absurda de todas. Então eu aviso vocês antes de nós continuarmos. Se vocês estiverem comendo alguma coisa ou bebendo alguma coisa, parem. Se estiverem mastigando, terminem de mastigar, engulam. Se estiverem bebendo alguma coisa, terminem de beber e afastem essas coisas de vocês, para evitar que vocês chutem prato, copo, o que quer que seja, que vocês borrifem o dispositivo de vocês, ou pior ainda, que vocês engasguem. Né? Então, eu dei o aviso, pausem se precisarem e voltem quando terminarem de fazer essas coisas aí. Né? Garantam a segurança de vocês, porque o que está por vir é do tipo minha nossa. Como o próprio Pinhead falou no primeiro filme lá do Hellraiser, we have such sights to show you.
Bom, vamos lá. Vamos ver as maravilhas que eu tenho para mostrar a vocês. Vocês foram avisados. Corão é conversa que acorda boi. Aceitar é ser herói para si. Peraí, desculpa. Vou começar de novo, porque eu tenho... não dá. A coisa não tem coerência textual. Eu começo a ler, tentar arrumar, e aí eu percebo que eu estou arrumando, eu paro e fica uma confusão. Deixa eu começar de novo. Corão é conversa que acorda boi. Aceitar é ser para si herói. Rejeitar é como quem seu dinheiro rato rói. Isso a gente sabe que dói. É uma rima pobre. A começar que ele termina a primeira frase com boi, depois ele vai pro oi, e fica no oi, 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 oi. As frases, na maioria, não fazem muito sentido, não tem uma coerência textual, a gramática não é adequada. Ele fala, Corão é conversa que acorda boi. E com isso nós já sabemos o que deixou ele... o que perturbou com a bolinha de fantasia dele e forçou ele a fazer esse post. Alguém falou para ele que o Corão é conversa para boi dormir. Isso deixou ele com as tamancas em pé ali, né? As frases a seguir mal têm coerência textual, eu não vou ficar remoendo isso porque eu já estou cansado. Eu já li, e é coisa que, sinceramente, você lê, você ri da incompetência do cidadão e não tem muito mais o que se falar, porque claramente é uma pessoa que não tem muito estudo. É uma vítima, mas também é uma pessoa desonesta que fica empurrando, mesmo depois de ter a realidade apontada para esse indivíduo, ele continua empurrando a mesma fantasia. Eu, nos últimos dias, tenho debatido com ele em mais de um post sobre a veracidade, a perfeição do livrinho mágico dele, e ele fica sempre esbarrando na mesma coisa. Ele não admite. Mas vamos lá. Então, por ele ser uma vítima, eu tenho uma certa pena, mas por ele vomitar essas asneiras, eu não tenho pena não. E ideias podem e devem ser atacadas. O discurso dele, a apologia barata dele pode e deve ser atacada. E aí ele continua com Maomé não é meu homem. Desculpa, eu acabei pulando, porque eu já li isso várias vezes, ficou na minha cabeça e eu... Vamos começar de novo. Maomé não é mau homem, é meu homem. Mais uma vez, eu quero só destacar, para que ninguém fale que não é a mesma pessoa, vocês podem ver as iniciais AAM e o desenhinho aqui. Primeiro post, mais uma vez, nas duas vezes que ele postou AAM, eu tenho apagado ali o resto, bloqueado o resto. E a mesma fotinha ridícula, mas vamos lá. Maomé não é mau homem, é meu homem. Olha, eu não vou fazer piadinhas com a orientação sexual dele e com isso que claramente é um ato falho da parte desse cidadão, né? Mas deixemos isso para lá. Ele tem as questões dele para tratar e deve ser difícil ser uma pessoa que provavelmente estaria em risco, dada a comunidade onde ele provavelmente está inserido, né? Islâmicos, pelo que a gente sabe, não são uma comunidade muito tolerante, principalmente quando temos um cidadão que vocês não podem ver o nome dele, mas é claramente uma pessoa que vem de uma comunidade islâmica mais fundamentalista. Mas eu tenho más notícias para ele. A relação dele com o Maomé é uma relação que nunca vai ser nada além de imaginária. Porque se realmente houve um Maomé, se a figura relatada, mesmo os aspectos mundanos do relato forem verdadeiros, então este cidadão já morreu há vários séculos. Então é impossível para ele ter essa relação que ele anseia com esse cidadão.
E mesmo que esse cidadão estivesse vivo hoje, temos ainda um outro pequeno problema para esse muçulmano. O Maomé gostava de menininhas, não de um marmanjo. Então é uma relação que não tem muito futuro. Mas fazer o quê, né? Opa, vamos lá ao terceiro post. Mais uma vez, ele postou e ele compartilhou porque ele adora vomitar asneiras. Ele já fez isso no post anterior. Não, aqui. No primeiro que eu coloquei para vocês. Vocês podem ver mais uma vez, o mesmo cidadão, mesma fotinha, mesmo nome, as mesmas iniciais. Enquanto o cristão é uma ovelha, o muçulmano é uma abelha e a mesquita uma colmeia, que entra descalço sem meia. A última frase não tem nem coerência textual. Ele tenta atacar os cristãos chamando os cristãos de ovelhas, com isso tentando dizer que o cristão é passivo, etc. E com isso ele faz duas coisas. Primeiro, ele acaba colocando a religião dele numa postura que contraria a narrativa de muitas outras pessoas na religião dele, que falam que o islamismo é a religião da paz. Claramente esse post aí deixa claro que não é uma religião de paz, porque ele coloca o muçulmano como uma abelha e a mesquita como uma colmeia, e ele sugere que se você cutucar essa colmeia, você vai ser atacado. Ou seja, não mexa com o islamismo, não critique o islamismo, porque se você fizer isso, nós vamos atacá-lo. Ele acaba, com isso, invalidando ainda mais a crença dele do ponto de vista moral e valorizando o cristianismo. Não que o que ele atribui aos cristãos seja verdade, porque como acabamos de ver nos dois posts anteriores, tem muito cristão por aí que quer mais que qualquer outro que não esteja em 100% acordo com ele e morra, né? Mesmo que seja outro cristão. Me dê um instantinho que eu preciso tomar um pouco d'água. E seguindo a linha do post anterior dele, que ele colocou ali do Maomé ser o homem dele, eu gostaria de lembrar a vocês do que acontece com a abelha quando ela ataca. Não sei se vocês já foram atacados por abelhas, se vocês já viram alguém sendo atacado, ou simplesmente têm conhecimento do que ocorre. A abelha tem um ferrão na ponta do abdômen dela, na parte posterior, e se formos falar de uma forma delicada, né, mais bonitinha, o bumbum da abelha. Eu vou chegar no porquê disso daqui a pouco. Segurem aí. Calma aí, a piada está sendo construída aí. Bom, a abelha vai lá e ela pica você ou pica uma outra pessoa. Ela deixa o ferrão e quando ela se solta, ela deixa alguns órgãos dela junto com o ferrão. A abelha, depois que ela pica alguém, ela morre. Então, do ponto de vista engraçado, temos aí o muçulmano como alguém que vai sair dando bundadas por aí até morrer. E aí, voltamos aqui ao comentário. Pessoal, um pequeno adendo que eu acabei não comentando durante o vídeo, e eu só reparei nisso quando eu estava editando. Esse tipo de pensamento, nós somos abelhas, aqui é a nossa colmeia, ou seja, nós somos esse grupinho aqui, se você mexer com a gente ataca de volta, se você atacar as nossas ideias, a gente ataca de volta, só que não necessariamente as suas ideias, né? Se você fizer alguma coisa que a gente entenda como ameaça, nós vamos atacar e por aí vai. Esse é o tipo de coisa que leva à radicalização. A ideia dele de se ver como uma abelha, que é um animal que vai, ataca para defender a sua colmeia ali e se mata nesse ataque, não é diferente de um homem-bomba. Eu não estou dizendo que esse energúmeno é um terrorista ou que ele está no caminho para logo se tornar um. Mas essa é a mesma linha de pensamento. E é por isso que é importante nós atacarmos ideias. Porque se nós não atacarmos ideias,
nós permitimos que essa linha de raciocínio continue. E a radicalização vai acontecer. Quando ideias não são questionadas, elas são aceitas como verdadeiras, eventualmente. E aí você termina com radicais. Voltando ao vídeo anterior dele ali do Maomé, o homem dele, né? E o mais engraçado não é a questão da sexualidade dele ficar bem explícita aí por esse ato falho dele, mas é o fato de que eles em geral odeiam tanto porque eles odeiam a si mesmos. E eu não falo só de muçulmanos. Os teístas que atacam muito LGBT o fazem porque em geral eles têm alguma questão não resolvida, eles não conseguem aceitar quem eles são, eles não conseguem aceitar a sexualidade deles. A sexualidade não é motivo para piada, mas eles relincharem com tanta violência por causa disso ai, como eu adoro fazer piadas com esses relinchos deles, esses urros. E a mesquita uma colmeia, quem entra descalço sem meia, e meia com força ali na coisa, né? Tá, tudo bem. Ele não sabe nem qual é a palavra que ele deveria dar ênfase, mas enfim. Outra vez, uma rima que ele deve se achar um poeta, mas é um poeta desastrado. Ele tenta rimar ovelha, abelha com meia, meia, meia aberto, meia fechado. É o que acontece quando a pessoa tem uma porcaria de um vocabulário. Ele deixa com isso bem claro que o único argumento que ele tem é violência. E rima pobre. Discurso pobre. Pessoas que não sabem argumentar, inevitavelmente partem para a violência, porque não vão chegar a nenhum lugar com um argumento pobre. E aí entramos em Popper, né? E quem não entendeu o que eu estou falando agora sobre Popper, no meu canal eu tenho, se não me engano, um vídeo em que eu me dedico a tratar da questão do paradoxo da tolerância de Popper. Procurem no meu canal aí por Popper e vocês devem achar. Já é um vídeo antigo, já deve ter uns 2 ou 3 anos por aí. Se você não concorda com um amigo imaginário, você vai ser atacado. É bem assim, não importa a religião. Agora vamos ao desafio que esse energúmeno colocou no Facebook. A primeira vez que eu li isso, eu não conseguia acreditar no que eu estava lendo. Eu falei, não, eu estou lendo errado, deixa eu ler de novo. Esse cara não pode ser tão burro assim. Mas ele é tão burro assim. Ele muito provavelmente não tem um ensino fundamental completo. Porque, gente, vamos ler o post dele antes que eu continue com isso. Se você é um ateu consciente, eu te desafio a mencionar um cordado não mamífero. Eu nem vou falar da gramática aí, tá? Vamos falar um pouquinho de biologia. Biologia de ensino fundamental. E ele também não sabe muito bem como usar uma exclamação. Mas vamos deixar isso pra lá. O desafio dele é que as pessoas, os ateus, apresentem exemplos de cordados não mamíferos. Fucking cordados. Cordados são animais que apresentam coluna vertebral. Basicamente, todos os vertebrados. Vocês conseguem pensar em algum exemplo de um cordado não mamífero? Eu consigo pensar em vários. E eu, assim como diversos outros ateus, quando eu tirei esse pente, estávamos por volta de umas 35 pessoas falando no post dele exemplos de cordados não mamíferos. E vocês podem ver ali que as pessoas estavam curtindo e rindo desse post, porque é ridículo. Conteúdo de ensino fundamental, minha nossa. Esse cidadão, ele não sabe nem as palavras que ele não conhece nem as palavras que ele tenta usar. O que é um ateu consciente? O que é consciente para ele? O consciente para ele aí não tem sentido. É uma definição obscura aí. Ele tá. Eu não vou falar da gramática porque eu tô cansado demais para isso e a minha cabeça vai explodir se eu começar a pensar na gramática desse cara e ficar indo e voltando nos posts dele.
que eu separei aqui para vocês. Enfim, acordado não mamífero. É engraçado, mas é triste ao mesmo tempo. O que não faltam são exemplos. A própria cegonha que eu coloquei aí para falar do bebezinho que chegou é um exemplo de um... É triste porque é uma pessoa que não teve acesso à educação. E é engraçado porque eu já confrontei esse cidadão com conhecimento várias vezes e ele continua se apegando às fantasias dele. É efeito Dunning-Kruger. Se ele não ficasse fazendo apologia constante dessas asneiras, eu tentaria ajudar. Eu tentaria ensinar alguma coisa. Ele fica nessas coisas, atacando todo mundo que não segue a crencinha extremista dele. E, francamente, com argumentos assim, é rir. É o que a gente pode fazer. Eu recentemente nem tão recentemente, eu já fiz isso algumas vezes antes com ele, debatido sobre a questão da perfeição do livrinho mágico dele. Ele fica pé da vida quando eu aponto alguns erros do Corão. Um que eu costumo apontar bastante para os muçulmanos é que o Corão diz que o sêmen é produzido entre a coluna e as costelas. Eu até já fiz um vídeo falando disso. Não é só esse cara. É praticamente todo o islâmico, porque eles acreditam que o Corão é perfeito. E o Corão está cheio de erros. Eu sou mais familiarizado com os erros da Bíblia, mas eu conheço vários erros do Corão. Enfim, eu estou até pensando em fazer um vídeo só dedicado a isso, os erros do Corão. É o que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que vocês se divertiram um pouco com esse festival de absurdos. Pelo menos eu espero que sim. Mais uma vez, desculpem por todos os imprevistos. Muito disso não estava a meu controle, mas ainda assim eu fiquei em falta com vocês em relação ao conteúdo. Eu assumi um compromisso de todas as segundas colocar conteúdo para vocês. E, infelizmente, essas 2 semanas aí foram um pouco complicadas por causa de sinal de internet e outras coisinhas. Me desculpem, grato pela atenção de vocês. Eu acredito que esse vídeo deva estar indo ao ar para vocês ou durante o dia 25 ou no dia 26. E eu não sei ainda se na segunda 26 eu farei um live com vocês. Eu talvez não tente fazer um live porque muito provavelmente o sinal vai continuar com problemas. É uma questão da situação atual que a gente vive. Quanto maior o número de pessoas usando a internet ao mesmo tempo, mais complicado fica essa questão do sinal para o streaming. Podem aguardar da minha parte algumas notícias sobre o Covid. Eu também tenho alguns assuntos para tratar com vocês mais divertidos em relação à questão de Dia das Bruxas, Halloween, né? Aproveitando essa coisa de outubro ser um pouquinho mais assustador. Eu gosto de filmes de horror, né? Então essa coisa de outubro, eu abraço um pouquinho esse costume gringo aí de coisas mais assustadoras em outubro. Eu tenho algumas coisas relacionadas a isso para tratar com vocês. Eu acho que vocês vão achar divertido. E depois trataremos da questão aí do livro da propaganda. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!